querido Jesus, amigos da espiritualidade maior. Nesse momento, estamos procurando a sintonia no bem, a interação com as hostes superiores que trabalham em benefício de toda a humanidade. Que possamos, neste encontro, abrir o nosso coração para recolher os elementos que nós necessitamos para adquirir aquele ponto de segurança necessário na nossa marcha evolucional. Mas que também, Senhor, possamos angariar os elementos que possam curar as nossas mazelas físicas, morais, que possamos, à luz do entendimento, abrir os portais do nosso coração para intercambiarmos com todos os amigos das diversas dimensões que nesse momento estabelecem esse nível de sintonia, potencializando cada vez mais a afinidade, alimentando as nossas almas através do amor. E assim, pedimos proteção e forças para realizarmos a tarefa da noite. E que possamos também, como familiares, lares, todos aqueles que têm a ver com a nossa caminhada, com o nosso coração, que possamos receber a presença destes que te representam Jesus em cada lar aqui vinculado. E assim, nestas vibrações carinhosas, alegres, saudosas, fraternas, possamos pedir a permissão para dar por iniciado mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Caríssimos companheiros, que se encontram sintonizados com esse programa. Novamente eu agradeço a todos o carinho, o envolvimento e esse entusiasmo para que a gente possa juntos realizar a obra da noite. Eu gostaria de convidá-los para buscar na memória o último programa, o último estudo que foi realizado aqui nesse espaço. Estávamos no mês de dezembro, exatamente no dia 16 do último dezembro, quando nós fizemos o estudo que remontava à desencarnação de Lívia. Nós que estamos estudando alguns aspectos do livro há 2000 anos. Inclusive, o nosso coração fica apertado, porque a gente já está quase atingindo os objetivos que foram delineados. Obviamente que nós não estudamos o livro, nós buscamos alguns pontos que entendemos serem importantes para o nosso aprendizado, inclusive para incentivar a todos que possam adquirir a obra e estudá-la, não só ler, mas aprofundar no conteúdo evangelizante de Emmanuel. E naquela oportunidade, inspirados pelas ondas natalinas, que nos levou às lágrimas, às emoções, com aquele momento tão importante que Emmanuel descreve para nós, da palestra de João de Cleófas, nas catacumbas, a prisão dos cristãos, dentre eles a esposa do senador, Lívia Cornélios, com a sua serva, Ana. E acontece naquele episódio, que a gente refletiu com vocês, um momento inesquecível, que num ato de extrema humildade, de extremo carinho, de fraternidade,
a esposa do senador o que faz? Ela propõe que Ana trocasse as vestes com ela. A Ana serva e ela, na condição de patrícia, no sentido de desencarnar, que ela sabia que era uma condição inevitável, mas desencarnar com uma roupa de uma pessoa simples do povo, que de alguma forma fazia com que ela pudesse sentir a simplicidade de Jesus, a proposta evangelizante do cristianismo. Naquele momento, eu me recordo agora que as duas, num instante assim de profunda emoção, a nossa companheira Ana tenta se furtar, mas ela como que usa de uma certa autoridade para não dar brecha. Fazendo a leitura da história, a gente vai observar o desenrolar dos acontecimentos. E que toda a pompa do circo, a festa que efetivamente foi organizada para premiar Nero e todos os senadores que estavam sendo homenageados por serviço prestados ao Império, inclusive o senador Públio Lentulus, acontece um fato muito interessante, que traz para nós aspectos que vão consignando esse romance que fecha com chave de ouro para trazer aquele conteúdo moralizante. Por circunstância da vida, os soldados que aprisionaram os cristãos, ao observar aquela mulher com a roupa de nobre, dama da corte, com medo de algum tipo de repreensão, eles resolvem soltar a mulher, que tinha tudo para ser Lívia, mas na realidade eles soltaram a serva por conta da troca das vestimentas. O que efetivamente teve um desfecho assim, extremamente importante, porque Ana, mais à frente, vai se tornar um pilar extraordinário para que Públio Lentulus, Flávia, pudesse entender um pouco da trajetória da esposa, da mãe, inclusive da cristã. E Lívia, por sua vez, por conta dessa circunstância, vai efetivamente experienciar. Ela vai dar o seu testemunho de fé. E para falar de testemunho de fé, em capítulos anteriores, que também nós criamos uma circunstância de refletirmos juntos, nós também nos lembramos agora do dia do Calvário, quando Jesus é crucificado. E nos seus últimos instantes, Lívia da sua casa vê a cena do Calvário. E em espírito Jesus visita-a e diz para ela que o momento do testemunho dela se aproximava. E efetivamente, passado algum tempo, chegou aqui agora, conforme a gente vai tentar refletir aqui, fazer pequenas leituras, desse momento extraordinário. E quando a gente remonta essas histórias, obviamente que nós o fazemos em busca de trazer o simbolismo que as histórias oferecem, porque todos nós passaremos pelos nossos testemunhos, levar para lá. Ou seja, todos nós estaremos naquela condição de viver o conteúdo assimilado. Jesus mesmo
define para nós: o discípulo não pode ser maior do que o Senhor. Se fizeram tudo aquilo com o Senhor, todos nós, por certo, passaremos. Não mais naquela condição de entrar pelo circo máximo, né? De nos deparar com os leões, com os gladiadores, com o fogo, com as torturas, no seu sentido externo. Mas, acima de tudo, viver o testemunho na própria intimidade, nas dificuldades que a vida tem nos oferecido, né, no que remonta às necessidades do próprio aprendizado. Então, eu gostaria de agora convidá-los para nos acompanhar na leitura de um pequeno trecho, porque a cena realmente é muito marcante. Ingressando na arena, Lívia ajoelhara-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar o vulto do esposo. Pela derradeira vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado. Quem inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar, confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado de rosas. Como os triunfadores, e, quando seus lábios se entreabriram numa última prece, misturada de lágrimas, ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Olha a elevação dela. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida, que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu ao seu lado a nobre figura de Simeão, que lhe sorria divinamente, dando a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da espiritualidade. Simeão, aquele que falara, que ensinara, que levara ela para assistir às pregações de Jesus, se torna o seu mentor. O presente que ela recebe no instante supremo, sem dor, que comumente visita o instante doloroso da desencarnação para aqueles que, como nós, ainda nos aprisionamos na esteira das ilusões.
Não. A alma dela alçava os páramos celestiais, que para muitos é um lugar, o que na realidade configura um estado de alma, que colocou, que favoreceu, para que ela pudesse estar diante de Simeão. Porque nem sempre o nosso íntimo favorece para que a gente entenda as presenças espirituais, para que a gente perceba o amparo, a importância da mensagem do jamais vos deixarei órfãos, o que muitas vezes, por não ter essa convicção, nos sentimos abandonados ou nos desesperamos, julgando-nos entregue à própria sorte. Não, não é verdade. Todos nós estamos sendo envolvidos por uma parcela numerosa de amigos que nos ajudam em detalhes que nos escapam, mas que a lógica patenteia a importância de nos integralizarmos de forma consciente com o bem, para que o bem se materialize aos olhos vistos, à nossa frente. Mas Ele está conosco. Naquele instante, dentro do camarim de honra do imperador, Públio Lentulus sentiu no coração inexprimível angústia. Você já sentiu essa angústia, amigo? Aquele aperto inexplicável. E depois você vai ter a notícia de um acontecimento com um ser vinculado ao teu coração. A alma de sua alma, a alma que divide o pão por amor, na senda evolucional, aquela que veio para auxiliá-lo, estava desencarnando. O impacto energético, vibratório, nós precisamos de estudar um pouquinho mais esse assunto, porque o impacto é real. Ele é físico, no seu sentido de repercussões, porque o impacto é moral, é espiritual. Eu tenho que fazer essa colocação para não suscitar uma reflexão que eu estou sendo místico, ou falando de questões físicas, no seu sentido da matéria terrena. Não. Estamos tratando num nível sutil que escapa ainda do nosso entendimento, mas podemos deduzir com um anteparo da doutrina espírita. Públio Lentulus sentiu o impacto, angústia, no turbilhão daquele ensurdecedor vozerio do circo. O senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida. Horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas,
de pavor e morte. Sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento voltou à Galiléia longínqua. Sem que ele pudesse compreender, o pensamento voltou àquele momento na Galiléia, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Amigo espírita, você que está no seu lar, nesse momento, relembremos estudos passados. Quando ele esteve diante de Jesus e recebeu aquela série de orientações e oportunidade de optar entre segui-lo, Jesus, ou retornar ao poderio de César. Agora, por que que Emmanuel faz essa descrição para nós? Você, Ivadir, a Ivani de Caldas, o Daniel de Curitiba, a Cleusa de Portugal, o Carlos de Contagem, meu vizinho aqui, a Mara de São José do Rio Preto, Terra Boa, vamos passar aí em breve, a Meire de Presidente Juscelino, Rita, Simplício, Vanessa, Vilma, todos que estão nos acompanhando no chat, porque Emmanuel traz esse detalhe. O senador estava sentindo uma angústia inexplicável. Ele começa a sentir pavor de todo aquele painel de ferocidade, de brutalidade, do recrudescer a barbárie que nós, seres humanos, nos permitimos no circo da vida. E naquele momento, diante desta situação, inexplicavelmente ele começa a lembrar de Jesus. Por quê? Por que que ele tinha que lembrar de Jesus? Ele não era cristão. Ele não era. Por não ser cristão, em tese ou em teologia, ele não teria que lembrar de Jesus. A Vanessa, lá de São Paulo, está dizendo: muitas vezes ele tem passado em nossas vidas e ainda não entendemos o seu recado e a sua importância. Por quê, amigo? Responda isso. Por que que ele foi lembrar de Jesus? Com essa frase, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Ele não sabia que a esposa estava morrendo. Nas deduções humanas, nas percepções dos 5 sentidos, o seu cérebro não tinha aquela informação. Mas ele estava sendo envolvido num instante capital da sua vida. A Carla, do Rio Grande, está dizendo: acredito que porque as leis morais estão gravadas em nossa consciência. Carla, eu vou pegar um gancho no que tu falou. Sim, e é necessário que nós lembremos que o senador, nessa encarnação dele, era um homem justo.
A peleja dele era para servir com dignidade o imperador. Porque também nós já estudamos sobre a vida pregressa dele, como o seu bisavô, por parte de pai, Públio Sura, que tinha uma vida dissoluta, complicada, e que reencarnou junto com Lívia para ser auxiliado nesse redirecionamento, que não é simples. Não é simples, não basta dizer eu quero, eu preciso. É necessário fazer. E aquele momento foi um momento grave. E diante das atrocidades, a lei da consciência, ou a lei gravada na consciência, como a Carla colocou, estava sendo colocada em xeque. Inclinando-se para o seu amigo Eufalino Drusus, senador, Públio desabafou a penosa impressão discretamente. Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Sinto aqui emoções de angústia como jamais experimentei em toda a minha vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sob a crueldade das feras violentas e rudes? São escravos. Não creio. Respondeu o senador Eufalino, segregando-lhe ao ouvido. Corre o boato de que estes míseros condenados são pobres cristãos inofensivos, aprisionados nas catacumbas. Sem saber explicar a razão do seu profundo desgosto, Públio Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia, mergulhando-se aflito nas mais penosas conjecturas. Ele lembrou de Lívia. Lívia, cristã. Imagine o que passou na cabeça desse homem. A cena é muito forte. Ele sai daquele ambiente desesperado. E nós vamos nos deparar mais adiante na narrativa de Emmanuel. Ele retorna para o lar. Penetrando no lar com o espírito inquieto e desalentado, atingiu o vestíbulo vazio de alma opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos substituíra Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Acercando-se do senador que entrara, só dispensando a companhia dos amigos sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito. Vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando a fim de que tenhais notícias da senhora dentro do menor prazo possível. Ele já sabia. Ele já tinha certeza que a sua esposa, a alma de sua alma, houvera partido.
com os olhos inchados de chorar e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas, Ana expôs todos os fatos, sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes, enquanto o senador, de olhos arregalados, tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas, na sua incredulidade e no seu pavoroso espanto. Ao fim do terrível depoimento, auge do suor lhe corria da fronte atormentada, enquanto as têmporas lhe batiam assustadoramente. A princípio, desejou esmagar a criada humilde, como se o fizesse a uma víbora venenosa. Tomado das primeiras comoções de revolta do seu orgulho e da sua vaidade, não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa. Mas o coração lhe batia apressadamente e os seus nervos se exaltavam em vibrações lancinantes. Públio Lentulus experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças esborroavam-se penosamente, irremediavelmente para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Desculpem, mas eu preciso de continuar a narrativa. Sentindo-se o mais desaventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar a sua suprema aventura, nada mais enxergou à frente dos olhos, senão a realidade esmagadora da sua dor sem limites. Sob os olhares comovidos de Ana, que o observava receosa, levantou-se rígido e sem uma lágrima, com os olhos raiando pela loucura. Tal a sua fixidez, estranha e dolorosa, e como se fora um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita, que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas, deu alguns passos, como um autômato, em direção à porta, que abriu de par em par, e por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Cambaleando de dor selvagem através do peristilo, caminhou. Depois, resoluto, como se fosse disputar um duelo com as sombras, para defender a esposa caluniada e traída, martirizada pelos criminosos daquela corte de infâmia, dirigiu-se com rapidez, sem observar o desalinho de suas vestes, para o circo,
onde a plebe rematava as paixões impiedosas do seu César desalmado. Todavia, um espetáculo mais terrível se lhe deparou aos olhos agoniados, no insulamento da sua suprema angústia moral. Embriagados nos baixos instintos da sua perversa materialidade, os soldados e o povo colocaram os restos sinistros do monstruoso banquete das feras. Naquela tarde inesquecível, nas eminências de postes e colunas improvisadas à maneira de tochas, e iluminavam todo o exterior do grande recinto com o incêndio tétrico dos fragmentos da carne humana. Públio Lentulus sentiu toda a extensão da sua impotência. Diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade, mas avançou cambaleante de dor, como ébrio ou louco, com o espanto do que os viam a pé, em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras, feitas de cabeças disformes e combustas. Dava largas aos pensamentos doloridos de angústia e de revolta, como se seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido, quando notou a presença de 2 soldados ébrios, em luta por causa de um delicado objeto, que lhe chamou repentinamente a atenção. Sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. Era um pequeno colar de pérolas, do qual pendia precioso camafeu antigo. Seus olhos fixaram aquele objeto estranho, e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcias, feito à esposa idolatrada. E somente agora se lembrava do apego carinhoso da mulher ao camafeu que lhe guardava o próprio perfil da juventude, recordando a única afeição da sua mocidade. Postou-se à frente dos contedores, que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devido à sua presença. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo: Ilustríssimo,
Essa joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto quereis pelo achado? Perguntou Públio Lentulus sobriamente. Comprei-a de um companheiro por 2 sestércios. Entregai-ma, replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar humildemente. E o senador, revolvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-a aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo. Antônio Correia, Carla, Carlos, todos que se encontram nesse momento no chat, todos vocês que estão nos seus lares, acompanhando a narrativa tão detalhada do nosso querido evangelizador Emmanuel. Novamente ele expõe o momento mais delicado da sua vida, da sua trajetória espiritual. Imaginemos o turbilhão de conflitos diante das dores, a angústia, daquele momento em que o indivíduo perde o chão. O sentido da vida dele era a presença de Lívia. Porque ela sempre representou a arte, a beleza, o cuidado, o romance, o carinho. Ela sempre inspirou, como uma musa celestial, as melhores resoluções daquele homem que já tinha percorrido tantas décadas de vida. Imaginem, ele recebendo a notícia, que se torna confirmação. Daquele instante em que ele fora visitado pelas mais profundas análises no que remonta ao comportamento humano. Ele estava sendo homenageado na festa dos senadores. Foram décadas e décadas de serviço. Mas, ao mesmo tempo, o que passava pela sua mente? Face às circunstâncias difíceis do caminho, ele optou por criar uma ruptura com o que era mais importante na sua trajetória. Estava completando 25 anos em que ele se separou espiritualmente da sua esposa. 25 anos após a desencarnação de Jesus. E os anos foram se passando e ele foi observando, ele foi constatando que ele caiu numa grande rede de intrigas
que colocaram em xeque a honra da mulher mais justa, mais séria, mais honesta que ele houvera encontrado. E foi necessário esse período para que ele pudesse ir lapidando o seu orgulho e percebendo que quando o ser não está na dimensão operacional do amor, ele se esvazia, ele claudica, ele perde a referência, ele entra nas mais diversas enfermidades, porque o amor é a única força capaz de sustentar o ser, de dar condições para que o seu sistema imunológico se livre das doenças, para que o ser tenha entusiasmo, fé, desejo, esperança. Sem amor, o homem se perde na violência, ele se distancia de si mesmo, ele caminha como um trôpego sem direção, um andarilho sem noção da posição, da circunstância, como as turbas nas trevas fugindo da luz, sem saber por que estão fugindo, mas se assustam, se desgovernam diante da possibilidade de refletir sobre as suas reais necessidades. Infantilidade, porque fuga está na razão direta da ineficiência no trato com as leis que a Carla do Rio Grande do Sul citou aqui para nós. Aonde está inserida a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Sem o amor nada seremos. Escreve Meire de Presidente Juscelino, Minas Gerais. Não somos nada sem amor, Meire. O personagem Públio Lentulus está nos contando que ele não era nada sem o seu ponto de referência. E observemos como que a vida nos traz de volta para a razão, nos mínimos detalhes, em convites dos mais sutis. Ele saiu desesperado após a notícia e volta ao local aonde ele assistiu às atrocidades, sentindo asco, ódio, sentindo vergonha, porque tudo que ele buscou defender, o Estado, a causa, o império, César devolvia através das mãos dos acólitos, dos seus bajuladores, da sua organização corrupta, falaciosa, para ele.
tudo que ele fez de uma forma contrária ao que ele necessitava. Todos nós precisamos de escolher Deus, dando a César o que é de César. Mas eu não posso servir a Deus e a Mamon. Esse é o ponto. Porque Jesus ensina que vamos agradar um e desagradar o outro. Ele serviu com seriedade ao imperador e o imperador devolvia para ele sangue. Alguém pode dizer, mas o imperador não sabia que a Lívia estava ali. Meu amigo, minha amiga, esqueçamos pessoas. Não pessoalizemos, não personalizemos o conteúdo educativo. Porque o ensinamento tem nas pessoas apenas agentes, protagonistas, coadjuvantes, mas isso não importa. O que importa é o ensinamento. É Jesus quem nos revela isso quando fala dos escândalos. Os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Quem comete pecado é servo do pecado. Nós estamos buscando Cristo para nos libertar das circunstâncias que nos levam ao pecado. Então Jesus nos convida, conforme a descrição do capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 32, não conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que a gente não fiquemos aprisionados dentro dos conceitos equivocados. E essa circunstância, por exemplo, colocou diante exatamente dos soldados que estavam de posse do camafeu. Eu tenho certeza que essa cena mexeu com vocês. Porque ela é de uma singularidade tão especial. Ela nos remonta à sensibilidade extraordinária. O camafeu poderia ter se perdido ou estado na mão de imaginemos quantas centenas de soldados que estavam envolvidos naquele processo, mas não, ele vai se deparar exatamente com os soldados que estavam de posse do camafeu de Lívia, o colar de pérolas. A vida, nas suas circunstâncias, nas suas necessidades, vai nos ajudando a construir um colar de pérolas. O aprendizado, as virtudes, as experiências. Meus amigos, as palavras nos escapam, porque os sentimentos, eles ganham corpo. Eles nos preenchem. E cá, como diz os portugueses, né, Cleusa? Acá, se eu pudesse, eu gostaria muito de poder ouvir, nesse momento, as expressões daquele que viveu essa cena. Porque, por certo, ele teria muito que nos ensinar.
Então vamos orar para que Ele continue sustentando, ajudando. Ele, sua falange enorme de espíritos, que eles possam nos ajudar a entender o que nós estamos achando pelo caminho. Estes colares de pérolas, para que a gente possa tirar as conclusões devidas. Ele se afastou do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Apertando de encontro ao peito aquele adereço minúsculo, parecia tomado de força misteriosa. Afigurava-se-lhe que, conservando aquele último vestígio da toilette de sua mulher, arquivara junto de si próprio e para sempre alguma coisa de sua personalidade e de seu coração. Eu chamo a atenção para que você possa nos acompanhar nesse momento. Você que está na sua casa, não desvie a atenção, porque nós caminhamos junto com Emmanuel, ou com o senador, como queira, pelas ruas de Roma, para encontrar o Camafeu, para nos deparar com um instante muito importante para a nossa noite. Por favor, vamos a ele. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão a via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de sombras. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca que poetizava todo o ambiente com a vetustez de sua majestade frondejante. Cambaleando, encostou-se ao tronco anoso, ávido de repouso e consolo. Contemplou as estrelas, que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano, e lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes, sob as bênçãos dos deuses. Conforme a música, alma gêmea, sob as bênçãos dos deuses. Poesia, letra escrita por ele, Públio Lentulus, quando jovem, escreveu para a sua dama, olhando para a árvore frondosa. Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, apertou-o com delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido da sua vida, chorou. Chorou como nunca o fizera,
em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência. Num retrospecto profundo de todo o passado, amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagava ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas. E na sua vaidade de homem recebera a mais penosa humilhações do destino. Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso. Numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se o seu espírito estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões, na caligem do tempo. Me perdoem, amigos, nós estamos numa sala de estudo. Mas como me furtar da leitura? Prometo que o livro está acabando e a gente volta para os estudos depois. Mas as emoções são muito intensas. Como homem, vivera unido aos processos do Estado, que lhe roubavam os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica. E como esposo não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo? Reconhecimento, aplauso da terra. Se ela lhe chegava como intragável cálice de amargura, de que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna, sob a mão implacável do seu impiedoso destino nesse mundo? Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas acerbas. Quando, se prepare, se ajuste no sofá, você que deitou, acorde, levante a cabeça do travesseiro, atenção, beba um pouco de água. Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombras e de dúvidas acerbas. Quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré. Com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade. Na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva. Junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado
por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sobre a fronde opulenta e generosa, qual o fizera um dia na Palestina, exclamou para os céus, com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Ele clamou: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Disse com a voz súplice e dolorosa: foi preciso perder-se eu, o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade. Dentro da minha sinceridade de homem. Mas, se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação tocada de uma fraqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, em uma energia indefinível e imponderável o ajudava, agora, a atravessar o angustioso transe. Terminada a súplica que lhe fluía do imo da alma, lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível todas as disposições mais íntimas do seu coração. E conservando-se genuflexo, notou com a visão interior do seu espírito que ao seu lado começava a surgir um ponto luminoso que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante de sua vida. Surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e diante de si viu a figura radiosa de Flamínio Severus, o senador amigo, paternal dos primeiros instantes, que lhe vinha falar na tormentosa noite da sua infinita amargura. Flamínio disse:
Públio, com carinho, disse, a voz amiga do doente: não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros da tua vida. Ouve-me bem. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações de há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Nas suas claridades sublimadas, nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos além do túmulo uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça travosa das provas rudes, com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras. Dentro das expiações redentoras e supremas, as grandes dores, sem remédio no mundo, hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo, nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto às mais poderosas e aos mais fortes, considerados como prediletos de nossas divindades, pela expressão valiosa dos seus ricos sacrifícios, os ensinos preciosos do Messias Nazareno nos levam a ponderar a miserabilidade de nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e aos mais desventurados da sorte, como a impelir todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistado com sacrifício e o esforço de cada um, em demanda a única vida real, que é a vida do Espírito. Hoje, sei que perdestes um dia a tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua impiedade infinita e infinito amor, atende agora ao teu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas do teu coração atormentado. Sim, meu amigo e meu mestre, disse em pensamento Emmanuel, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, sê o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino.
Vale-me com a tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece meu coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. A silhueta do amigo começou a se diluir levemente e foi afastando das suas contemplações. Mas ainda assim, percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma palavra. Perdoa. Perdoa. Perdoa sempre. Nos momentos que antecedem o final da nossa tarefa, novamente peço desculpas por ter tomado tempo de vocês com uma leitura tão extensa. Porque o ideal é que todos que se interessam pelo assunto possam colocar o amigo livro na intimidade do coração e aprofundar nos seus painéis, nos detalhes que o literato do além nos oportuniza. Mas nesse espaço, amor e sabedoria de Emmanuel, que foi orientado desde os seus primeiros movimentos para que nós possamos buscar na obra de Emmanuel, através das mãos e da vida de Chico Xavier, uma ferramenta a favorecer que nos aproximemos cada vez mais do conteúdo kardeciano. Pois o compromisso do espírita sincero, verdadeiro, fiel, é buscar na fonte o ensinamento das leis da vida. E Allan Kardec simboliza um instante precursor de um novo tempo. A voz que clama no deserto dos corações, no deserto do trabalho, definindo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que nós estamos propondo é que nesse momento, através de mais um aspecto da história do senador Lentulus, da sua alma querida Lívia, possamos valorizar a divina oportunidade que está nos sendo concedida na escrituração do livro da nossa própria vida. Cada um de nós convidados estamos aos nossos testemunhos, a viver a vida no seu sentido de plenitude. Não como os homens apregou, gozando, satisfazendo
os instintos primários, mas na plenitude que o Espírito pode se intercambiar com as forças do bem, com o próprio Criador. O poeta escreveu para nós brasileiros a letra, que nos convida nesse momento a particularizar um pouco os nossos anseios. E devemos viver e não ter a vergonha de ser feliz. De cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Todos nós poderemos transformar espinhos em flores. Podemos suscitar a água das pedras. E podemos, do trigo, fazer o pão. O pão que representa amor, luz operacional. Amemos uns aos outros. Enquanto Lívia, recebida por Simeão no mundo espiritual, entoava o cântico das hosanas, por ter sido puríssima nos seus anseios e nas suas vivências, Emmanuel representa para todos nós aquela condição de nos sensibilizar verdadeiramente para essa proposta do amor, transformando-nos em operários de Deus. Ele, no seu momento de profunda angústia, se fez humilde, se curvou diante dos fatos. E se antes ele se curvou diante da majestade de Jesus, nesse momento ele se põe de joelhos diante de Jesus, procurando perceber a essência da majestade. E pede humildemente: ajuda-me. E o Senhor premia-o com o consolo. Flamínios Severos representa aqueles seres que nos amam e que estão procurando nos envolver, se apresentando representando Jesus, juntos conosco, dando-nos as mãos, seguirmos juntos na direção do porto seguro, que há de nos oferecer paz. Mas a paz deve ser por nós lembrada como prêmio do bom combate. Estamos num instante de profundos testemunhos de uma sociedade que clama por Jesus, mas na sua maioria não sabe como procurá-lo. Ele jamais deixa de atender, mas é necessário que nós possamos aprender de verdade a escolher o caminho para não só sermos envolvidos com a sua misericórdia, mas aprendermos a ser misericordiosos, porque estes são os bem-aventurados. A terra caminha na destinação da vitória, embora nos sintamos vivendo num processo tempestuoso. É necessário que lembremos que Jesus é o nauta desta nau, é aquele que guia os destinos planetários. E que se nós, homens, preferimos
seguir os caminhos das dificuldades. As tempestades irão, sim, criar dificuldades para o nosso aprendizado. Por isso, fica para nós a última lição, a principal lição que o anjo Flamínio Severus deixa para o seu amigo, quando ele pede que Flamínio se torne o anjo da sua vida. Ele não se sente digno, Flamínio, mas como um amigo de todos os momentos e de tantos séculos, ele deixa a mensagem: perdoa. Para sermos seguidores de Jesus, sem o perdão, as ofensas, as trevas continuarão dificultando a grande caminhada. Então, caminhamos juntos, perdoando, para sermos perdoados. E nestas vibrações, neste envolvimento tão carinhoso da espiritualidade com todos nós, estes enfermeiros, médicos, que visitaram os seus lares, que nos envolveram em mais esse instante luz, que por certo atenderam a tantos sofredores, que como nós necessitamos do amparo, sofredores do mundo espiritual, ou aqueles que estão do nosso lado. Dentro de todo esse contexto de enfermagem terapêutica amor, só nos resta a despedir, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os benfeitores que sustentam esse projeto de divulgar a doutrina espírita nessas terras abençoadas do Brasil. Que Ismael continue sustentando a bandeira Deus, Cristo e caridade em todas as instituições cristãs, e que nós possamos, com a nossa miserabilidade, continuar nos colocando à disposição de poder participar desse conclave luz. E nesse instante bendito de profundo agradecimento, só me resta dizer em prece de louvor: Ave, Ave, Ave Cristo, Ave Senhor. Que assim seja. Até a próxima oportunidade, com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Valeu, um beijo no coração de todos, dos hermanos aqui do mais belo horizonte. Valeu.